pedir para a igreja abrir a palavra no livro de João, no capítulo 4. A gente vai ler a história da mulher samaritana, mas a gente só vai ler 2 versículos nesse momento, no versículo 23 e versículo 24. A minha versão é NVI, isso aí. Mas você acompanha na sua versão, amém? Versículo 23 e 24, todos abriram? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Repita comigo, em espírito e em verdade. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, Deus, nessa manhã, pela tua palavra, Senhor, pela tua presença nesse lugar, Pai. Nós já sentimos uma atmosfera de adoração, uma atmosfera de presença de Deus aqui. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, Pai, porque tu és bom, porque as tuas misericórdias, Deus, nos alcançaram, se renovaram sobre nós. Mais uma manhã na tua presença, Pai. Nós estamos entregando, Senhor, a nossa semana diante de ti, iniciando a ti, Senhor, nessa manhã. Por isso, tudo que não se chama pelo teu nome, Senhor, fica lá fora. Só há espaço aqui, Senhor, para a tua presença, para a tua glória, Senhor. Declaramos que esse é um ambiente de milagre, um ambiente, Senhor, do fluir da tua presença, Pai, que vai fluir, Deus, os adoradores, Senhor, que vão te adorar, Senhor, em espírito e em verdade, Pai. Somente a ti, Senhor, a adoração, porque teu é o reino, o poder, a glória, para sempre, Senhor, até a eternidade, de eternidade a eternidade, só Tu és, Senhor. É o Senhor, Jesus, que eu diminua, que o Senhor cresça nesse lugar, Pai. Que o Senhor me use conforme a Tua vontade, o Teu querer, para a glória e honra do Teu nome. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Irmãos, existe uma frase que está ecoando no meu coração há umas semanas. E eu não entendia muito bem o porquê dessa frase estar ecoando. E eu fui orar, fui buscar a Deus, e eu entendi que eu creio, né, que seja porque é o primeiro ano que eu estou vivendo como mãe. A Maria Alice já fez 1 ano e 2 meses, e eu estou, durante esse período muito intenso. Quem viveu a maternidade, vive a paternidade, entende que são muitas responsabilidades, né? Eu estou criando um ser humano e não é só mais eu. E é curioso porque, assim, eu já sabia desde o meu ventre, eu consagrava ao Senhor, mas conforme ela vai crescendo, ela vai mostrando a sua personalidade, isso vai me deixando cada vez mais atenta e cada vez mais vigilante, porque não é só eu, não é só o Maurício, não é só o nosso lar. Antes eu já tinha esse cuidado, mas agora eu tenho um cuidado em dobro, porque eu tenho uma responsabilidade dentro de casa muito grande. Eu creio que ele também se cobra muito isso. Nas atitudes, no buscar, no ser exemplo dentro da nossa casa. E essa frase que tem ecoado é a seguinte: o meu passado não define o meu futuro. E aí vocês vão se perguntar, mas Carol, o que a passagem que a gente leu tem a ver com essa frase? Tudo vai fazer sentido no final da pregação, irmãos. E para começar, eu quero contar um pouco da minha história. Por quê? Eu estava lendo algumas passagens bíblicas, inclusive essa, e eu comecei a entender mais ou menos o quebra-cabeça que o Senhor estava querendo me mostrar com relação à minha história e essas passagens. Então, quem não me conhece, né, eu passei durante um tempo sem poder estar aqui todos os domingos, ativa, e eu era muito ativa aqui na igreja. Então, eu vou compartilhar um pouquinho. É bem resumido. Quem quiser conhecer a minha história, está no YouTube. Vocês podem ver, porque eu já contei meu testemunho aqui uma vez. Mas eu cresci num berço cristão, e até eu achei curioso que a Sayase começou aqui contando também, compartilhando. Eu tenho memórias assim da minha mãe me levando, dos meus pais me levando para a igreja, eu, né, na escolinha e tudo mais. E eu fui crescendo, chegou a adolescência, eu me batizei aos 13 anos. Com 15 anos eu me desviei da presença do Senhor, mas aos 21 o Senhor me encontrou. Foi Jesus que me encontrou. E por que eu trouxe essa passagem da mulher samaritana? Porque tem tudo a ver com a minha história. Porque Jesus, ele foi até mim. Não fui eu que fui até Jesus. Curioso isso, né?
eu estava também no fundo do poço. Eu me entreguei ao álcool, às drogas, porque também não falar a prostituição. Muitas pessoas podem até se espantar, mas é uma realidade, o mundo está aí, a gente vê isso, né? Não é novidade nenhuma. E chegou um momento que o Senhor foi até o fundo do poço que eu estava e me resgatou de lá. E glória a Deus por isso. Mas essa frase, ela começou a me trazer um confronto, porque eu comecei a ficar com medo da minha descendência. O que seria da minha descendência por conta do meu passado? Isso começou a ter medo, me dá um medo de falhar, me dá um medo de não dar certo e da minha descendência viver a mesma realidade que eu vivi. E só quem viveu o mundo de pecado sabe como é difícil depois permanecer firme no Senhor, e não no sentido de se entregar totalmente, porque a gente se entrega mesmo, mas as tentações que vêm, no início é muito difícil, a gente passa por muitas dores, e o meu sonho sempre foi ver os meus filhos crescerem na presença do Senhor. Isso começou a me dar medo, um medo muito grande. Só que essa semana, buscando a Deus, as coisas começaram a se encaixar direitinho, e vocês vão entender mais no final o que Deus falou. No meu coração, eu creio que vai ser uma bênção na vida de muitas pessoas que estão aqui nessa manhã. Porque tudo que Deus fala com a gente, quando a gente tem que ministrar alguma coisa, é para fluir para a igreja do Senhor. Amém? E eu creio que aquilo que o Senhor quer falar para vocês vai trazer cura, vai trazer libertação, vai trazer transformação de vida e de mente também, né? Porque muitas coisas começam na nossa mente. E esse encontro que essa mulher ela teve com Jesus mudou completamente a vida dela, né? A gente vai agora ler, então, desde o início, para a gente poder receber os direcionamentos e receber a cura da parte do Senhor, amém? E tem alguns pontos aqui que eu quero destacar com os irmãos. Então, o primeiro versículo diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou mais uma vez a Galiléia. Era-lhe necessário, repita comigo, necessário, passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta de meio-dia. E o primeiro ponto que eu destaquei nesses primeiros versículos, é que Jesus ele se move com objetivos. Nada é por acaso. E era necessário, por isso que eu pedi para vocês repetirem comigo, era necessário que Jesus passasse por aquele lugar. E era necessário porque ele iria encontrar. Jesus sabia quem ele iria encontrar, porque ele era Deus, ele era homem e era Deus ao mesmo tempo, ele sabia que ele iria encontrar. E então era necessário ele passar por ali. Aquela mulher não sabia disso. Ela estava ali, vivendo a sua vida, conforme ela sempre viveu, indo para aquele lugar tirar água. Mas Jesus sabia que era necessário. Ele já estava lá antes mesmo dela chegar. E o que o Senhor falou comigo é que ele já estava aqui antes mesmo de você chegar. Porque ele sabia que era necessário ele passar por esse lugar aqui, por causa da sua e da minha vida. Amém? Era um horário improvável, porque meio-dia, sol a pino, mas ele não importa os horários, não importa o momento, o que importa é que o Senhor ele se move com o objetivo e ele tem os objetivos certos para tocar no momento certo. Você pode falar assim, hoje é só mais uma manhã de domingo. Não, hoje não é só mais uma manhã de domingo. Hoje é o dia favorável do Senhor para encontrar você. Amém? O segundo ponto que eu destaco vai dos versículos 7 ao versículo 15. E eu destaquei assim, que Jesus se importa e ele nos preenche por completo. Vamos ler então do verso 7 até o 15. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido,
e ele lhe daria água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como que tirar água e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, repita comigo, eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Percebam que Jesus é que inicia a conversa. É ele que fala: dê-me um pouco de água para a mulher, no versículo 7. Não é ela. Por quê? Porque quem começa todas as conversas com a gente é o Senhor. É Jesus, porque ele é que olha para nós. É ele que move dentro de nós. Lá em 1 João, no capítulo 4, no versículo 19, diz que porque ele nos amou primeiro. Ou seja, foi o Senhor que te amou primeiro. Aquela graça que a Sayase estava pregando aqui de manhã, antes, na hora do louvor, é essa graça que nos encontrou. Jesus morreu pelo meu e pelo seu pecado. Então foi ele que te amou primeiro. Antes de você falar: Jesus, eu te amo, ele já olhou para você e já falava: meu filho, minha filha, eu já te amei antes de você me amar. Então aqui nesse contexto, Jesus já olhava para essa mulher e já falava: minha filha, eu já te amo, eu quero te dar isso aqui, ó, essa água viva. Amém? Para o processo de cura iniciar, é preciso estar atento ao que Jesus quer falar, porque ele fala. Por isso, nessa manhã, eu repreendo em nome de Jesus todo sono, todo cansaço, tudo aquilo que tenta te tirar da presença de Deus, tudo aquilo que tenta te desvirtuar da presença do Senhor, tudo que te distrai. Porque o Senhor tem algo específico para a sua vida e nada vai impedir o objetivo do Senhor. O Senhor tem cura para a sua vida. Em nome de Jesus, sai agora todo sono, sai agora todo cansaço, sai agora tudo que não se chama pelo teu nome. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. A mulher ela ficou impressionada porque um homem que não podia conversar com ela, estava conversando com ela. Mas o que eu falei? Que Jesus se importa. Jesus se importa com você. Jesus se importa, por isso que ele te atraiu até a presença dele nessa manhã. Ele viu a sede daquela mulher, assim como ele viu a sede da tua vida, na minha vida. Amém? E às vezes tem coisas que ninguém entende. Você já parou para pensar? Ninguém entende esse problema que eu estou vivendo. Ninguém está vendo isso que está acontecendo na minha vida. Jesus vê, Jesus entende e Jesus está aqui porque ele vê, porque ele entende, porque ele te ama e porque ele tem algo na tua vida. Amém? E aí, ele estava pedindo algo para aquela mulher. Ele estava pedindo o coração dela. Assim como nessa manhã, ele está pedindo algo para mim e para você. Algo que só ele pode dar. E é engraçado a gente falar isso. Mas quando a gente se entrega totalmente para ele, só ele pode dar para a gente dessa água. E é o que ele fala aqui na palavra. Quando ele derrama sobre nós dessa água, porque a gente se entrega para ele. Então ele te impede entrega e ele te dá a fonte. Amém? Ele te dá a água viva. Quando eu me vi naquele poço que eu estava, ele me pediu o meu coração. E eu entreguei o meu coração para ele. Eu entreguei totalmente. Não é entregar parcialmente, entende? Não é, Senhor, eu vou entregar um pouquinho aqui, mas isso aqui eu não vou entregar, não. É entregar tudo. O que o Senhor está falando nessa manhã é tudo. Ele quer que você entregue tudo, sem deixar nada dentro de casa, sem deixar nada no relacionamento, sem deixar nada na família, sem deixar nada lá no trabalho, sem deixar nada onde você quer deixar. O Senhor quer que você entregue tudo. Entrega tudo e receba água. Água que jorra e que vai jorrar na tua vida, assim como tem jorrado na minha vida. Amém? Só nesse lugar, é somente nele, é só no Senhor, é o Senhor dos exércitos que cuida da minha luta e da sua luta. Porque às vezes as pessoas querem, Senhor, luta a minha luta, aí pede para o pastor e pede para a pastora.
Mas o Senhor está dizendo nessa manhã, existem coisas na sua vida que é posicionamento teu, que você tem que entregar para que eu possa fluir na tua vida. Entrega, entrega, porque o Senhor, Ele jorra e vale a pena, tem valido a pena. Amém, irmão? Jesus preenche completamente. Eu pedi para vocês repetirem comigo, que eu lhe der, a água que eu lhe der, é a água eterna. É uma água que a gente sente sede, não é verdade? A gente sente sede constantemente. Mas essa água, quando a gente bebe uma água normal aqui, tem uma água aqui, a gente recebe aquele, matei a minha sede. Quando você recebe dessa água viva, a tua alma, porque existem lugares no nosso corpo que não tem como uma água física preencher, só tem como uma água espiritual, a fonte de Deus preencher, que é na nossa alma. Aquela tristeza, sabe, que você sente do nada? Somente essa água viva consegue preencher. E é essa água viva que o Senhor, Ele dá. Quando a gente se entrega, quando a gente se posiciona. Amém? Terceira coisa que eu destaquei é que Jesus, Ele confronta pecados. O Senhor, Ele é bom, a gente tem ouvido por aí. Jesus é bom, não, Deus é amor. Ele é, irmãos, é verdade, mas Ele confronta pecados. O Senhor, Ele não é aquele que passa a mão na cabeça, mas Ele não confronta pecado para te deixar do jeito que tá, não. Não é que nem Satanás que fica lá, lançando um monte de seta na tua mente. Ele confronta pecados para trazer paz, para trazer cura, para trazer libertação, para trazer transformação de vida. E no versículo 16 e 18 diz assim: Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. E o que a gente aprende? É que nós precisamos também ser verdadeiros com o Senhor. Porque quando Ele confronta o nosso pecado, a gente não tem que ficar se escondendo. A gente tem que ser verdadeiro. Não, Senhor, é verdade. Eu tenho esse pecado aqui, e entregar para Deus, entrega para o Senhor. E quando eu estava escrevendo essa pregação, e lembrei de uma coisa que aconteceu há uns anos, tem bastante tempo isso já, foi eu acho que no início assim, da minha conversão, nos primeiros anos. Aconteceu um fato aqui na igreja e umas pessoas foram embora, e eu fiquei muito chateada com essas pessoas, o Maurício vai lembrar dessa história. Eu assim, caramba, por que fizeram isso com os meus pastores? Quem me conhece sabe que eu fico muito chateada quando fazem uma coisa com os meus pastores. Eu falo assim, caramba, poxa, o pastor Pedro e a pastora Marisa são uma bênção nas nossas vidas. Por que estão fazendo isso? Por que fulano foi embora assim desse jeito? E eu estava varrendo a casa e falando isso com Deus. E o Senhor falou para mim assim, você também fez isso com outro pastor que você saiu da outra igreja. E eu, o Senhor confrontou o meu pecado. Aí eu fiquei assim, Jesus, é verdade. Eu saí da outra igreja de uma maneira errada. Percebam, eu era recém-convertida, eu tinha acabado de me converter. Eu não vim para cá diretamente, eu fui para uma outra igreja. Lembra que eu falei que eu tinha me convertido num berço cristão, na minha adolescência? Eu fiquei numa outra igreja. E aí, naquele momento, era o recurso que eu tinha, e eu corri para lá. Eu lembrava daquele pastor maravilhoso, eu sou apaixonada por ele. Ele é muito, assim, ele é um pastor de verdade. E aí eu fui correndo para ele, só que quando... todo mundo, não sei se alguém já sabe, essa história é engraçada, porque o Maurício se apaixonou pelo pastor Pedro. Não, amor, a gente vai ficar lá na igreja do pastor Pedro, porque é Brand, não sei o que, a gente veio pro retiro aqui em fevereiro. Aí eu sou da outra igreja. A gente estava namorando nessa época. Aí eu, olha só, a gente faz o seguinte, você fica lá que eu fico aqui. Não tem problema não. Cada um na sua, a gente só tá namorando mesmo. Não tem problema, não é julgo desigual. Eu tô aqui, irmãos, né? Aí foi curioso, porque assim, eu fui vindo e tudo mais, aí eu quis ficar aqui. Só que a maneira como a gente saiu de lá, a gente mandou um WhatsApp pra ele na época, assim, foi feio. Não foi uma coisa assim, a gente não chegou pra conversar, pra explicar. A gente tava com medo, né? A gente não sabia nada, irmãos, essa é a verdade. A gente ficou meio sem graça, poxa, a gente foi recebido tão bem, como é que a gente vai sair de lá e tudo mais? Aí o Maurício, vamos mandar só um WhatsApp? Aí eu, vamos mandar só um WhatsApp. Aí no dia seguinte já não estava mais lá. Olha só que loucura, né, irmãos? Então, olha só, já aprendam
Querem fazer, honrem os seus pastores, amém? Querem sair de alguma igreja e virem para cá? Honrem os pastores, falem com os pastores no outro lugar, aprendam com os erros. E aí eu fui confrontada com esse pecado pela maneira como eu saí de lá. E aí eu falei isso com o Maurício, eu falei, amor, a gente não fez certo. O Senhor falou comigo que a gente precisa se consertar. E o Maurício falou assim, cara, é verdade, tá? É o tempo, né? E aí a gente começou a orar, nesse sentido, a gente já era casado nessa época. E aí a gente começou a orar e tudo mais para saber o tempo certo, o momento certo de ir. E aí teve uma quarta-feira, a gente estava voltando da academia. A Maurício, vamos lá? Eu, vamos, é agora. Aí a gente foi na semana, que Deus falou comigo, sei lá, acho que numa segunda, na quarta-feira a gente já foi. Aí a gente com medo, né? Caramba, como é que a gente vai ser recebido? Porque a maneira como a gente estava... Irmãos, eles já estavam cheios de planos para a nossa vida. Assim, de ministério mesmo, sabe? De nos ajudar. Naquela época a gente precisava de ajuda. A gente não estava com... força para ajudar ninguém. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E aí a gente chegou lá, a gente começou a conversar com ele. Irmãos, quebramos. Olha, a gente se quebrou. Porque a maneira como ele recebeu a gente foi de um amor, foi de uma... Ele chamou a gente lá na frente para contar. Depois que a gente pediu perdão para ele. A gente falou, olha, a gente veio aqui para te pedir perdão pela maneira como a gente saiu e tudo mais. A gente não devia ter feito isso. Aí ele, não, eu entendo, vocês eram jovens, estavam se convertendo ainda, não sei o quê. Vem cá, vem aqui no altar para vocês contarem o testemunho de vocês. Aí a gente assim, meu Deus, eu com a roupa da academia toda suada. Mas a gente recebeu honra naquele momento. Porque quando o Senhor ele confronta a gente do nosso pecado, a gente precisa se arrepender. A gente confessa, se arrepende, deixa e segue. Mas naquele momento a gente precisava fazer esse conserto. Amém, irmãos? E o Senhor, ele fala para ela chamar, né, o seu marido, o marido dela, e ela confessa, olha, eu não tenho marido. Ela falou a verdade. Por essa razão, o Senhor conseguiu transformar a vida dessa mulher. Amém? A gente vai andar agora um pouquinho para uma outra passagem, depois a gente vai voltar aqui. A gente vai concluir nela, mas a gente vai avançar lá para João 9. Vocês podem abrir lá em João 9. A gente vai falar agora sobre a cura de um cego de nascença. É a nossa segunda passagem dessa manhã. E a história desse homem, vamos ler aqui o primeiro versículo. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. E novamente é Jesus que passa por um lugar e encontra com alguém. E foi isso que Deus falou de novo comigo. Eu, caramba, mais uma passagem que Jesus é que passa e que vai ao encontro de uma pessoa. E percebam, esse homem, ele tinha um decreto sobre a vida dele. Ele era cego e ele era mendigo. Os dois. Só que o Senhor, ele marcou novamente um encontro com ele. Porque ele quer mostrar qual é o poder dele sobre o presente e sobre o futuro da vida desse homem. Que ele não iria mais mendigar. Que ele não iria mais ficar naquela condição que ele estava física. Que ele iria enxergar novamente. Porque o Senhor, ele dá direcionamentos para aquele homem. Ele não apenas cura aquele homem, como ele dá direcionamentos. Quer ver? Lá no versículo 6 e 7, diz assim, tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Então o Senhor, ele deu direcionamentos para aquele homem obedeceu os direcionamentos do Senhor e ele foi não só curado fisicamente, como emocionalmente, porque eu creio que, o que acontece? Ele era mendigo, ele devia andar de uma maneira, como é que mendigo anda? Olhando para baixo, com vergonha, fedendo, envergonhado mesmo, sabe? E naquele momento, o Senhor, ele mudou completamente a história daquele homem. Por que eu digo que ele também foi curado emocionalmente? Porque mais abaixo diz que duvidaram se era ele mesmo. No versículo 8, no versículo 9, diz assim, os seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram, não é esse o homem que costumava ficar aqui sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Irmãos, eu imagino como ele não deve ter mudado. Porque pensa só,
Ele estava ali todo dia, vivendo daquela maneira. O Senhor chega lá e as pessoas ficam assim, não é possível, é ele mesmo? Caramba! Mas ele não vivia desse jeito? Mas ele não estava sempre pedindo? Ele devia ser chato, né? Porque vamos combinar, quando a pessoa está mendigando, ela fica o tempo todo lá, me dá um pouquinho. Eu entendo a condição, mas enche o saco. E ele devia estar de uma maneira totalmente transformada. E as pessoas deviam olhar para ele e falar assim, caramba, o que aconteceu com a vida desse homem? E ele ali, naquele momento, ele falava, não, sou eu mesmo. E as pessoas deviam estar assim, não é possível. O Senhor trouxe uma cura nas emoções dele. Porque quando a gente está triste, quando a gente está cabisbaixo por alguma situação na nossa vida, a gente não fica com um semblante alegre. A gente fica com um semblante triste. Percebe só, se você está passando por alguma luta na sua vida, o nosso olhar já diz como a gente está. E aquele homem mudou completamente. Porque o Senhor, quando passou por ali, e era necessário ele passar por ali também, ele trouxe a cura física e a cura emocional. Amém? Glória a Deus. E quando eu botei até aqui com relação a um testemunho da minha vida também, que quando eu me converti, eu também tive um marco muito grande assim na minha vida, porque eu falava muito palavrão, muito. Assim, era cada 10 palavras, 9 palavrões, não é exagero. E quando eu me converti, eu parei completamente de falar palavrão. E também não é exagero. Foi uma coisa assim, foi sobrenatural. Eu sei que tem pessoas que passam por processos, eu entendo tudo isso. Mas comigo, isso me marcou muito. Quando Jesus ele veio ao meu encontro, eu fui totalmente curada nas minhas emoções e minha maneira de agir, minha maneira de falar mudou. Isso só o Senhor pode fazer, irmãos. Assim como o Senhor passou naquele dia, naquele momento, na vida daquele homem, curando ele fisicamente e emocionalmente, o Senhor me curou também. E Ele está aqui nessa manhã também para trazer cura sobre a sua vida. Cura também física, mas cura emocional. Porque eu sei que a gente está vivendo tempos que a gente precisa de curas em várias áreas das nossas emoções. Na nossa mente, a gente é bombardeado todos os dias com comparação. O Instagram está aí bombardeando todos os dias na vida profissional dos irmãos. Eu sei disso, porque hoje em dia é muito marketing, é o tempo todo, propaganda, e não sei o quê, e fulano está prosperando, fulano está alcançando não sei quantos mil, poxa, e eu? Quando que vai ser comigo? Mas o Senhor, o que Ele tem reservado para você é para você. Eu gosto de uma frase que o Subirá fala, que é que cada um tem um plano personalizado pelo Senhor. E o que o Senhor tem reservado para a sua vida vai acontecer. Amém? Você só precisa tomar posse daquilo que o Senhor tem para a sua vida, recebendo os direcionamentos e obedecendo como esse homem obedeceu. É por isso que eu estou falando desde o início, esteja atento àquilo que o Senhor quer falar ao seu coração. Porque o Senhor tem direcionamentos nessa manhã para liberar sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Agora a gente vai para uma terceira passagem. A gente vai voltar um pouquinho lá para o livro de Lucas. Lucas 8. A gente vai ler também uma passagem muito conhecida, que os irmãos já devem estar assim, poxa, já conheço essa passagem, todo mundo prega sobre isso. Mas, irmãos, a palavra do Senhor se renova a cada manhã, amém? E o que o Senhor tem para liberar de porção essa manhã, é para essa manhã, e você receba com seu coração sedento, com seu coração alegre, com seu coração disposto e disponível para aquilo que o Senhor tem para liberar sobre você. A gente vai ler só o versículo 43 e 44. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha. Repete comigo, gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém podia curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Ali, nesse contexto, não foi como os dois primeiros, né? Não aconteceu como da mulher samaritana, nem como aquele cego de nascença. Nesse contexto aqui, a pessoa que vai até Jesus. Existia um decreto sobre a vida dessa mulher de falência financeira e de falência social, porque ela era totalmente excluída, além da dificuldade dela de viver ali naquela situação, sangrando durante 12 anos, ela devia ficar cansada, devia estar com anemia. Quem sangra assim deve ser uma coisa terrível para a vida dessa pessoa.
E ali, naquele contexto, ela era rechaçada pela sociedade. Por quê? A mulher, quando ela sangrava no período certinho de menstruação, a pessoa ela tinha que se afastar. A mulher tinha que se afastar da sociedade porque era considerada imunda mesmo. Se contaminasse alguma coisa, tinha que fazer tudo de novo. Enfim, ela ficava separada no seu lar, na sua casa. E aqui, nesse contexto, essa mulher havia 12 anos, ela devia se esconder, porque como é que ela ia viver? Como é que ela ia se sustentar? Ela provavelmente não tinha marido, e naquele contexto também as mulheres eram sustentadas pelos seus maridos. Ela não sei se ela tinha uma família para ajudar ela financeiramente, mas ela estava totalmente falida, porque ela tentava e ninguém ajudava ela, ninguém tinha como ajudar ela. Mas ela ouviu falar que tinha um homem que estava passando pelos lugares, estava curando. E ela falou, se eu só tocar na borda daquele manto, eu sei que eu vou ser curada. Como que essa mulher imaginava que só tocando na borda de um manto ela seria curada? Porque eu acho, é o meu achismo, né? Que ela devia ouvir que Jesus passava e ia impondo as mãos e ia liberando palavra de cura. Eu creio que ela tinha uma perseverança e uma fé, irmãos, inabalável. Ela não ficava prostrada dentro de casa, ai, Senhor, me cura, esperando a cura dela. Não, ela ia atrás dos médicos, ela queria uma solução para o problema dela. E quando ela ouviu que tinha um homem que estava passando ali para curar, ela falou, eu não quero nem saber, eu vou me meter ali no meio de todo mundo. Mas ela podia ser vista, ela podia ser rechaçada. Não sei se vocês já viram The Chosen, mas essa cena de The Chosen é uma série que fala sobre a história de Jesus. Ela é muito, assim, muito verídica, sabe? Ela é muito fiel à Bíblia. E essa cena me impactou quando eu vi. Porque, assim, a gente lê, a gente imagina, mas quando a gente vê, né? Assim, foi muito impactante para mim. E ali naquele momento você vê ela, assim, entrando no meio das pessoas e tocando no manto de Jesus. Instantaneamente, a palavra diz, imediatamente saiu poder do manto do Senhor. E ela tomou uma atitude. Por que saiu o poder? Foi porque ela tomou uma atitude. E eu creio que existem situações na nossa vida que o Senhor ele vai nos encontrar. Mas tem outras que a gente tem que ter coragem. E, irmãos, nessa manhã você vai ter que ter coragem. Se você está enfrentando algum problema financeiro, essa mulher estava falida financeiramente. Ela tomou coragem para falar, olha, a minha situação está desse jeito. Mas eu creio que tem uma pessoa que vai mudar não só a minha vida física, como a minha vida por completo. E eu vou voltar a prosperar financeiramente. Porque se ela gastou tudo que ela tinha, é porque ela tinha alguma coisa. E ela lançou mão de tudo que ela tinha para tentar conquistar a cura dela. E eu creio que nessa manhã o Senhor vai restaurar finanças nesse lugar. A gente tem falado, o pastor Pedro tem batido bastante nessa questão da prosperidade, mas tem atitudes que nós temos que tomar. Não adianta ficar a gente deitado na nossa cama esperando alguma coisa acontecer. Não adianta. O Senhor está aqui nessa manhã falando, vem, eu estou te atraindo, eu estou chamando você. Vem até mim. Você não ouviu falar que existe um Jesus que cura? Que existe um Jesus que faz? Que existe um Jesus que provê? Ele vai curar a sua parte física, mas ele também é poderoso para curar a sua vida financeira. Existe saúde financeira para a igreja. Existe uma bênção espiritual. É espiritual. Finanças é espiritual, irmãos. E existem céus abertos nesse lugar. Existe um ciclo que o Senhor quer cumprir. A gente não pode deixar passar o ciclo sem tomar posse de tudo que o Senhor tem liberado para as nossas vidas nesse ciclo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. E esses dois exemplos que eu dei para vocês foi sobre, né, os primeiros exemplos foi sobre Jesus, mas sobre Jesus e ao encontro, e esse foi da pessoa tomar coragem e ir, mas existem pontos de contato nessas três passagens. E o ponto de contato é que Jesus, quando chega, ele muda tudo de lugar. Tudo. Ele transforma cenários de derrota, ele transforma cenários de falência, de tristeza, de doença, em vitória, em prosperidade, em alegria, em cura, porque Jesus, ele pode. E a palavra de Deus diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que eis que tudo se fez novo. E o que Deus falou comigo, muito forte, eu vou tentar não chorar, porque foi algo que me impactou profundamente. É que o meu passado não define
o meu futuro. Porque o eu sou, ele entrou na minha vida para ficar até a eternidade. Para ficar na eternidade na vida da minha filha e na vida de todas as minhas gerações. O poder de Deus, ele vai durar até as próximas gerações, através do meu posicionamento, através do teu posicionamento. O teu passado não define o teu futuro. Ah, Carol, mas até ontem eu estava desse jeito. E agora? Se posicione hoje, porque o seu passado não vai definir o seu futuro. Não define o futuro das próximas gerações. Porque quando o poder de Deus entra, ele perdura até 1000 gerações. E ele vai perdurar até as próximas gerações. Eu declaro sobre as nossas gerações, sobre os filhos dos nossos filhos, netos, bisnetos, servindo ao Senhor no altar. Mas é necessário permanecer no Senhor, não olhar para a esquerda, não olhar para a direita, meditar na lei do Senhor de dia, de noite, praticar os seus ensinamentos, não é praticar o que o mundo está dizendo. Ah, porque isso não tem nada a ver. Tem a ver, sim. Se a palavra de Deus está dizendo que não pode, é porque não pode. Se está dizendo não faz isso, é porque não, para não fazer. Mas, Carol, e a minha carne, e a minha vontade... Coloca a sua carne subjugada ao teu espírito, porque a bênção que vem, ela não é para agora, você não consegue enxergar, mas ela dura de eternidade a eternidade, a eternidade, a eternidade, porque quem faz é Deus, porque Ele é Deus. Aleluia. Ame ao Senhor de todo o coração. Vale a pena amar o Senhor de todo o coração. A gente vai voltar agora para a mulher samaritana, que a gente já está caminhando para o final, irmãos. Aleluia, glória a Deus, louvado, exaltado seja o teu nome, Senhor. Versículo 19, diz assim, disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta, nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O Senhor procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor, ele se revela. Ele se revela para essa mulher como o Messias, porque na adoração o Senhor se revela. Aleluia, Senhor. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou o quê? Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Eu estou falando com você. Eu estou falando com você. Eu estou falando com você. É com você que eu estou falando, porque ele se revela quando você adora ele em espírito e em verdade. Adore-o, 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 adore-o. Aleluia! Oh Deus! Eu vou pedir para a igreja se colocar de pé. Aleluia! Quero chamar o Ministério de Louvor aqui à frente e dizer para você que muitos vão crer através do seu testemunho. Muitos vão crer através daquilo que você carrega, porque os adoradores carregam a presença de Deus. É com você, é comigo. Nós carregamos a presença de Deus. Os verdadeiros adoradores carregam presença. Presença. E o nosso testemunho impacta.
e vai impactar as gerações. Por quê? A palavra de Deus diz isso. Lá no versículo 39. Aleluia. Diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. O Senhor fala tudo. Ele revela o profundo e o escondido. Você está vivendo em pecado, o Senhor sabe do seu pecado, mas Ele é perdoador. Ele é aquele que cura, Ele é aquele que transforma, Ele é aquele que faz acontecer. E Ele está aqui nessa manhã. Eu declaro sobre a sua vida, palavras lançadas no teu passado não vão determinar o teu futuro. Não vão bloquear aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Não vão. Em nome de Jesus, Senhor. Eu quero fazer uma pergunta nessa manhã. Eu quero saber se tem alguém aqui nessa manhã que ainda não entregou sua vida para Jesus. Eu não sei se tem alguém na live também. Se tiver alguém na live também pode sinalizar. Mas se tiver alguém que ainda não entregou, o Senhor, Ele marcou esse encontro. Assim como Ele foi até o fundo do poço, me resgatou, Ele foi até a minha vida, Ele também está indo à vida de pessoas, eu creio. Eu não sei se tem alguém aqui nessa manhã, se tiver, é só levantar a sua mão, eu quero orar por você. Amém? Mas eu também tenho um segundo convite. A palavra de Deus diz que tinham duas pessoas aqui que Jesus foi ao encontro dessas pessoas. Mas existiu uma pessoa que foi ao encontro de Jesus e tocou na borda do manto de Jesus. Tocou. E eu sei que tem pessoas aqui que precisam tocar, precisam de coragem. É necessário coragem. É necessário coragem para obedecer os direcionamentos. Muitas vezes você vai falar assim: eu não estou entendendo nada, Senhor. Que direcionamento é esse que o Senhor está me dando? Mas o Senhor é que derrama coragem e Ele precisa ver o posicionamento. Lembra que eu falei que vai entrar em gerações o poder de Deus? Depende do teu posicionamento, do meu posicionamento. E eu já estou aqui, porque eu quero me posicionar para as próximas gerações. Aleluia! Se você quer receber essa oração para o Senhor transformar a tua vida, é Ele, irmãos, é Ele. Eu creio que o Senhor está aqui para curar você fisicamente, porque eu creio que tem cura física para acontecer nesse lugar. Mas eu creio também que tem cura emocional. Existem mentes cativas nesse lugar, que o Senhor quer destravar, o Senhor quer tirar você desse cativeiro que você está vivendo, de derrota, vivendo que nem mendigo, que nem aquele cego de nascença, olhando para baixo. O Senhor, Ele cura totalmente. Se você ainda não recebeu essa cura total, o Senhor está aqui nessa manhã para te curar totalmente, porque só Ele preenche as nossas vidas totalmente. Vem aqui que eu quero orar com você, em nome de Jesus.